Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui para responder as perguntas feitas nas redes sociais. Vou começar aqui com a pergunta do Hugo. O Hugo pergunta como se expor à queda das taxas de juros americanas através da renda fixa brasileira. Bom, Hugo, acho que primeiro a gente precisa tentar entender quando vai acontecer essa queda das taxas de juros, né? Os dados de inflação dos Estados Unidos continuam vindo robustos, num ambiente de atividade forte, né? Nossa área macro aqui, por exemplo, considera que só deve haver um corte no primeiro tri do ano que vem, né? Então, é até discutível, né, se agora é o momento para fazer esse tipo de exposição. Mas, digamos que, né, as taxas de juros americanas caem, né, começam a cair no curto prazo, né? Não há, através da renda fixa brasileira, como você emular, como você sintetizar, né, e aproveitar a queda das taxas de juros americanas com ativos de renda fixa brasileiro. O próprio Banco Central, né, ele salienta que não há relação mecânica, né, entre as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. É claro que uma economia do porte, do tamanho dos Estados Unidos, as taxas de juros mais altas lá, né, elas sobem as taxas de juros globalmente, né, e isso certamente pode ter impacto aqui, principalmente através do canal de transmissão do câmbio, né, do dólar, né. Então, a maneira mais adequada, né, de você se expor e querer capturar, né, na eventualidade das quedas das taxas lá fora, são através de fundos de investimento que tem, né, na sua composição de ativos bonds americanos, sejam bonds soberanos, sejam bonds corporativos, né, ou através de ETFs, né, ou outros instrumentos tipo COI, né, ou seja, são instrumentos que buscam sintetizar um investimento no exterior, né? Mas na renda fixa brasileira não dá para você aproveitar as quedas de taxa de juros americana com instrumentos de renda fixa brasileira, tá bom? O Godoy pergunta se juros e inflação são a melhor escolha nesse momento para aplicação. Essa também é uma pergunta bastante interessante, Godoy, porque a gente ali está numa dúvida, né? Nós passamos por um ciclo de corte de juros que se iniciou aqui no Brasil, né, que eu falo, se iniciou em agosto do ano passado, né, no momento mais otimista de mercado aí a gente chegou a olhar a curva de juros, né, que precifica, que projeta, né, os futuros movimentos do Banco Central. A gente chegou a precificar uma Selic terminal de 8,5 por aí, né, e as recentes comunicações do Banco Central, né, salientam que a gente pode estar perto do fim, né, do ciclo de corte de juros. Existe toda uma polêmica, né, entre a nova diretoria que vai conduzir o Banco Central no ano que vem e a antiga que principalmente na figura do seu presidente, né, do Roberto Campos, que acaba seu mandato agora. O fato é que eu consigo ver, né, um Brasil, né, eu já tenho falado isso em alguns vídeos, algumas entrevistas, eu consigo ver um Brasil em que a gente tem uma Selic, e aí esse Brasil no horizonte de 12 a 18 meses, tá? Eu consigo ver um Brasil em que a gente vai ter uma Selic muito próxima de 9,5, né, com uma inflação um pouco mais salgada do que está precificado hoje, ou seja, uma inflação um pouco maior, em torno de 4,5, né? É um Brasil que a gente já viu em outros momentos, inclusive governos Lula, né? E isso, o que isso quer dizer, né? Como isso se reflete em preço, né? Uma Selic um pouco mais baixa do que está precificado hoje e uma inflação um pouco mais alta do que os agentes esperam, sugere uma aplicação em inflação, né, para esses tempos, né? Porque, e aí o que é uma aplicação em inflação? Além do meu fundo, Asa Alpha Real Rates, aplicações em títulos de inflação,
né? No Tesouro Direto a gente tem o Tesouro IPCA+. Além de ter esse cenário, é um Brasil que a gente consegue ver nesse horizonte, além de ser uma aplicação, uma alocação que é condizente com esse cenário, acaba sendo também uma espécie de proteção em casos em que a gente tem um choque, né, ou uma escalada repentina de preços, uma vez que o que está precificado, na minha opinião, é muito baixo em termos de projeção de inflação. Então, sim, eu acho que juros e inflação, aí falando mais de inflação, ou seja, se a gente está falando de juros e inflação, juros a gente está falando de uma alocação pré-fixada, e inflação a gente está falando de uma alocação em títulos de IPCA+, a alocação em IPCA+, ela é mais adequada para esses tempos, tá bom? Espero ter conseguido responder as perguntas de vocês. Até a próxima, obrigado.